Aleluia. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a pau? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e osteiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem como seu conselheiro o ensinou? Quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo? Quem lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas para com ele como um pingo que cai em um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais, nem somente um para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Eles as consideram menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, os ourives cobre de ouros e cadeias de pratas forja com ela. Ei, eu preciso lhe dizer: quem é que eu vou levantar com os olhos e ver? Quem será feito semelhante ao nosso Deus? Quem será feito em semelhança ao nosso Deus? Jesus, o Filho dele, unigênito do Pai, aquele com quem nada seria sido feito, aquele sem quem nada seria sido feito. Tudo foi feito por meio dele, tudo é para a glória dele. Todas as coisas estão submissas ao conselho da sua vontade. Ele é grande, ele é lindo, ele é glorioso. A terra está cheia de sua glória. Exalte a Deus com todo o seu coração. Que os anjos do Senhor lhe toquem para a liberdade. Que o Espírito de Deus desça sobre você, lhe toma e possua nessa manhã. Que a graça e o amor do Altíssimo estejam sobre a tua vida. Que você possa estar rendido, dobrado diante da graça e da presença do Deus Todo-Poderoso. Que a sua vida seja cheia da vida dele. Que o seu existir seja cheio de todo o poder da existência dele. Que o seu falar seja cheio das palavras dele. Que os seus olhos sejam iluminados pela sua luz. E que a glória dele resplandeça sobre você. E que o amor dele seja tudo para você. Permanecei, pois, no Senhor, e ele permanecerá em vós. Pedireis o que quiseres e vos será concedido, porque ele é o Deus da tua aliança, o Senhor que guarda a aliança e os preceitos do seu desígnio. Ele é o Senhor Deus excelso, supremo e criador de todas as coisas. Ele é soberano, ele é eficaz, ele é a espada da nossa justiça, ele é o escudo da nossa fé, ele é a nossa salvação, o Deus nosso em quem confiamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Praga nenhuma chegará a mim e a sua tenda. Aos seus anjos ele dará ordem ao meu e ao seu respeito. Ele nos livram de todo mal. O Senhor é a nossa força, ele é a nossa fortaleza. Ele perfeitamente desembaraça o meu e o seu caminho. As nossas fontes estão nele. Por isso nós cremos e nos alegramos e dançamos na presença do Altíssimo, porque ele é o nosso Deus, a nossa luz e a nossa salvação. Aleluia. Você pode sentar no seu lugar. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que você seja fortalecido com poder, mediante o Espírito,
em seu homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor de Deus, que excede, o nosso entendimento. A fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor que Ele exerceu em Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo quanto você pensou, pediu, imaginou. A Ele seja toda a honra e glória e louvor pelos séculos dos séculos, e através da vida e do poder que Ele decidiu fazer operante em você. Que esse poder operante possa trazer liberdade aos seus pés e possa lhe fazer pleno e novo nele. Eu gostaria que você focasse comigo acerca de algo. Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Diga assim para mim: o fundamento da minha vida é o amor. A finalidade disso é que nós possamos compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento. Mas para que também conhecer tudo isso? Para que possamos ser tomados de toda a plenitude. Diga assim para quem está do seu lado, para ela ser tomado: nhoque. Diga assim: nhoque, nhoque. Diga assim para quem está do seu lado: hoje é o dia de você ser tomado. Nhoque, nhoque. Dê uma grunhida para ela aí. Se comprometa. Eu gostaria de pincelar com vocês acerca disso. Não tem nada a ver com o que eu tinha preparado, mas Deus faz conforme o seu querer e o seu efetuar. Então vamos tentar adentrar no conhecimento de Deus acerca disso. Eu acredito que nós como igrejas estamos começando a entrar num novo tempo e numa nova fase. E que o espírito de oração, o espírito da fé, o espírito do temor, o espírito do conhecimento, o espírito do discernimento, o espírito de moderação, o espírito de Deus, o espírito do temor, eles estão de alguma forma se espalhando e tomando as nossas vidas. É como se coisas que de alguma forma nós não tínhamos preparado, ou talvez não estivéssemos nem tão prontos para elas estivessem nos tomando. E por causa disso ela está nos transformando e nos dando uma forma totalmente nova. De alguma forma nós desejávamos, sem saber muito bem o que, nós anelávamos entrar em um grande mover e uma graça da parte do Espírito que há nessa dispensação, mas não sabíamos muito como. Mas a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a Bíblia fala desse conhecimento, e quando Paulo ora, ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados
Na minha Bíblia, ela faz uma ponte com o texto de João 8:32. E aí, a minha primeira impressão, por causa da sistemática de como essa Bíblia funciona, era que essa palavra plenitude, porque ela está sendo feita ponte com a palavra conhecereis a verdade lá em 8:32, eram as mesmas palavras e a mesma coisa. Mas aí eu fui me debruçar e fui estudar isso um pouco mais afinco e eu percebi que não. A palavra entendimento é igual à palavra conhecimento, que está em João 8:32. Ele está falando de gnosis. E aí, quando nós começamos a entender talvez algo que é necessário e que está acontecendo no nosso meio, e nós não podemos perder isso de hipótese alguma. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos traz liberdade. Ela nos liberta. Quem é livre somos nós, com o conhecimento. Livres para quê? Livres para andar além do conhecimento. Livres para ser tomados por Deus em plenitude. A palavra está dizendo assim, e conhecer o amor que ele exerceu em Cristo, que excede o entendimento. Entenda esse conhecimento, para entrar numa liberdade e no mover do Espírito que está além do entendimento, além do que nós podemos pensar ou imaginar, segundo o poder que opera em nós. De alguma forma, Deus está querendo trazer conhecimento e maturidade para a sua igreja, mas também está querendo tomá-la para si. E Paulo dizia assim, 2 Coríntios, deixa eu vir para esse texto com vocês no capítulo 5. Vai lá comigo. Segundo Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim, porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Diga assim comigo, se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o nosso juízo, é por amor a quem está conosco. De alguma forma, Paulo estava falando para mim e para você o seguinte, eu quero, diante de Deus, não ter limites em minha mente. Eu quero, diante de Deus, não ter limite em minhas razões, no meu entendimento, em minha compreensão, porque isso não é suficiente para o que Deus tem para fazer através da minha vida. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos conhecer esse amor de Cristo como pela fé. Pela certeza das coisas que esperamos, pela convicção das coisas que nós não vemos, mas de alguma forma o Espírito de Deus que está tomando a nossa vida, que está tomando forma dentro de nós, esse Espírito que de alguma forma nós estamos permitindo que ele possua a nossa existência, de alguma forma, por causa da fé que temos em Cristo Jesus, e por causa que nós o conhecemos, começamos pela carne, conhecemos pelo gnosis, pela nossa mente, entendendo os oráculos, entendendo a profecia, entendendo aquilo que Deus escreveu e falou acerca dele e se cumpriu para a nossa salvação. Nós começamos conhecendo esse plano salvador, mas de alguma forma, em algum momento, nós somos tomados. E eu vou mostrar isso para você em Atos capítulo 11. Você pode abrir depois, antes que a gente termine esse texto aqui. Em 2 Coríntios capítulo 5, ele continua dizendo o seguinte. Então, se nós enlouquecemos, diga assim, meu irmão, um bom motivo para perder o juízo é Deus. Um bom motivo de você sair um pouquinho das coisas que a sua mente trazem para você como um senso comum,
é você estar consagrado a Ele. É quando você faz isso para Ele. Nós não devemos mais perder o juízo por causa das pressões. Nós não devemos mais perder o juízo por causa dos moídos, como a gente fala lá no Nordeste. Nós não devemos mais ficar feito uma barata tonta, dando de um lado ou para o outro, porque as circunstâncias da vida estão no acuando. Não. Ei, deixa eu dizer, se existe um bom motivo para enlouquecer, isso se chama Deus. Sabe, homens loucos estiveram em meio às pressões com uma paz que excede entendimento, com palavras que até doíam no ouvido. Eu não sei se você se lembra de Estevão, mas esse homem é extremamente marcante para mim. Ele é acuado, as pessoas o empurrando para fora da cidade, as pedras nas mãos, e ele dizendo: Deus, como é bom estar vendo a tua glória. Como é bom ter os céus abertos diante de mim. Deixa eles ver também, Pai, deixa eles ver também. Ei, eu não sei como é que você pode se ver dessa forma, mas isso não parece ter sentido algum. As pessoas estão tentando me acuar, me apedrejando, me colocando para fora das estruturas comuns do que o mundo tem, das cidades e de todas as coisas. De alguma certa forma eu estou a perigo de morte, de fato e verdade. Eu vou literalmente ser oferta e sacrifício a Deus com minha própria vida. A morte chegando, todas as pressões, e ele embebecido. Uma visão celestial diante dele. E aí aquilo se torna tão mais importante para ele, que ele começa a contemplar a visão celestial e dizendo: mas Deus, deixa eles ver também, deixa eles ver também. Não tem senso algum, as pessoas querendo lhe matar e você querendo que elas usufruam do mesmo benefício que Deus está lhe dando. Mas se existe uma razão para enlouquecer, é para Deus. Então é bom você começar a tomar uma decisão hoje, juntamente conosco, de nunca mais se permitir perder o senso, o bom siso, perder a razão por causa das circunstâncias. Elas não merecem esse sacrifício. Elas não merecem essa oferta. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a igreja que você me confiou. E repreendo, ó Pai, todo espírito de confusão e loucura. Eu repreendo, ó Pai, tudo aquilo que tira o discernimento dos meus irmãos. E em nome de Jesus, chama a sabedoria que há do alto, o espírito do conhecimento e o espírito do discernimento do Senhor. E eles sendo guiados, ó Pai, para toda boa obra, em nome de Jesus. Amém? Vocês vieram aqui, vocês também vão usufruir com isso. Eu não posso dizer que vocês são igreja de Deus confiada a mim, mas vocês estão confiados debaixo da mesma unção e do mesmo Espírito e da mesma visão. Eu repreendo a loucura e a insensatez. Eu repreendo as discussões vãs no meio da igreja de vocês. Vocês não vão dar a mente e a inteligência de vocês para Satanás. Se você deve perder a sua cabeça e o seu juízo, é para Deus mesmo. E vai ser assim. E deixa eu lhe dizer algo, meu amado. Vá lá enquanto eu continuo a ler aqui, você pode já ir abrindo em Atos capítulo 11. Amém? Mas ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Ele decidiu julgar dessa forma. Cristo morreu, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que agora a gente que está vivo não viva mais para si mesmo, mas a gente viva por Ele, porque Ele morreu e ressuscitou em nosso favor. Agora, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Antes, conhecemos a Cristo segundo a carne. Agora, já não o conhecemos desse modo. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas antigas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa eu lhe dizer algo acerca disso. Paulo, ele era muito claro. Quando a gente entra nessa vida com Deus, a gente entra realmente com entendimento. Quando a nossa mente, quando a nossa inteligência começa a se render a Deus.
e reconhece a Cristo, esse conhecimento da verdade, Cristo Jesus, ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém ia a Deus se não fosse por essa porta chamada Jesus Cristo. Então, quando a nossa mente começa a entender quem Cristo é e começa a se render a isso, a esse conhecimento, a Bíblia diz que ao mesmo tempo que nós rendemos o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, uma liberdade começa a operar na minha e na sua vida. A própria verdade que nós começamos a tomar conhecer, agora a verdade, a própria pessoa de Cristo. Pense na verdade como a própria pessoa de Cristo. Não é você fazendo isso, dando liberdade a você. É Cristo único que poderia fazer isso, fazendo isso por você. Não é trabalho do seu labor, da sua grande inteligência, do quanto você conhece da palavra. Porque você precisa ter cuidado que a letra mata, mas a Bíblia diz que o Espírito é quem vivifica. Então não é o quanto você conhece, mas é o quanto você se rende ao que você conhece. É quanto você olha para Cristo e a pessoa dele e você entrega a sua vida e se rende totalmente ao sacrifício vicário dele por mim e por você. É quando você reconhece que sem Cristo, sem Deus, você nada pode fazer. Isso não quer dizer que você não seja capaz e habilitado para dar resultado, mas qualquer resultado que você der é nada. Porque quando for provado pelo fogo, essa sua obra, grande obra, será consumida. Então nós começamos a entender então que eu conheço Jesus, isso é realmente algo racional. De alguma forma, pela carne, eu começo a conhecê-lo. E aí a minha carne morta começa a falar da sede que ela tem pela verdadeira vida. Pelo desejo de ressurreição. Sabe? Quando a Bíblia diz que ao cheiro das águas, já ia começar a brotar coisas dentro de nós, a Bíblia está falando disso. Você nem foi tocado ainda verdadeiramente por aquilo que Deus tem para você, mas o cheiro daquilo já traz para você uma esperança. A esperança é algo tão forte, tão vívido na vida de um homem, que é capaz de produzir resultados antecipadamente. E ao cheiro das águas, nós começamos a brotar como um renovo diante dele. Mas fique tranquilo que a mesma água que você está sentindo o cheiro, é a água que vai construir dentro de você rios de água viva, que flui do seu interior. Que vai fazer brotar de você uma fonte e um manancial. Que vai fazer com que você toque e vivencie a experiência daquele que é e tem a água da vida, cujo nós estamos bebendo e por isso não existe mais sede, não existe mais sensação de falta, nós somos plenos nele. Nós estamos experimentando agora, por causa que rendemos o nosso entendimento, o ser tomado pela plenitude. Nós estamos em adoração a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o entendimento. Assim como era lá na antiga aliança, mas de alguma forma Deus pega e faz, isso é muito bom, mas vem cá, deixa eu tomar você para mim e vou fazer algo muito melhor. E aí, pastor, como é que eu vejo isso de uma forma prática na Bíblia? Porque é muito bonito e de uma forma instigante, eu não sei você, mas quando eu comecei a perceber que eu poderia ser tomado, que eu poderia verdadeiramente viver a vida alheios aos limites do meu entendimento, alheios aos limites daquilo que eu posso produzir com toda a inteligência e sabedoria que Deus já me deu, que já seria bom demais. Quando eu me vejo como um homem diante de toda a criação, criado por Deus, eu já estava bem satisfeito. Mas de alguma forma, porque Cristo veio, nós começamos a conhecer a verdade. E aí a gente disse, não, peraí, calma.
Então isso quer dizer que tudo aquilo era mentira. Eu já estava satisfeito, de alguma forma me sentindo pleno. E aí dentro dessa minha satisfação, fui buscar com a minha inteligência, fazer as coisas, e aí eu percebi que aquela satisfação não era tão plena quanto eu pensava que era. De alguma forma, depois eu começo a entender limites. Eu começo a entender fraquezas. Eu começo a enxergar coisas em mim que já não me agradam tão mais. De alguma forma, as pressões de fora começam a mexer com meus sentimentos, as minhas emoções, que às vezes o meu semblante cai. E eu começo a perder a esperança, e o desejo e o fulgor pela vida. E aí eu percebo, era tudo mentira. É assim que um homem sem Deus pensa de si mesmo e da vida. No íntimo do seu coração, ele sabe que ele ainda não conheceu a verdade. Lá em seu espírito existe uma fome e uma sede pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E de uma certa forma, quando ele começa a conhecer isso, quando a sua mente começa a dizer para ele: ei, estão falando de salvação, estão falando de uma vida no Espírito, estão falando de uma vida com Deus, estão falando em ser um com Deus, estão falando em entrar em um propósito e um projeto universal de eternidade, estão falando que os limites dos nossos anos serão vencidos, que os limites do nosso corpo irão ceder ao poder da ressurreição que Ele nos trouxe. Ei, estão falando de algo verdadeiro, sublime, santo, construído pelo próprio Deus em seu sacrifício por mim e por você, para que a gente saia da mentira. Mas nós precisamos entender como igreja, que viver só no entendimento é viver a mentira. É necessário que os atributos do Espírito sejam vistos e produzidos em você, para que as suas obras tenham peso de eternidade, para aquilo que você está fazendo realmente tenha um peso para a sua existência e para a existência do próximo. Porque enquanto for só a sua mente, só as suas habilidades como um homem carnal, eu preciso lhe dizer, tudo vai passar. Mas aí eu começo a entender agora que eu posso ser tomado por algo diferente. E eu disse: Deus, eu quero ver isso na vida de alguém na Bíblia. Eu quero saber como é que um homem, ainda na carne, ele se permitiu ser tomado. E como foi que isso aconteceu? E aí Deus me mostrou em Atos capítulo 10. Que coisa linda quando eu vi isso. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Diga assim comigo: piedoso, temente e de boas ações. Então, de alguma forma, ele estava de contínuo orando, buscando essa comunhão e esse conhecimento. De alguma forma, ele estava disposto a ofertar, a sacrificar a Deus, dando daquilo que ele tinha, para que de alguma forma Deus pudesse vê-lo e pudesse, talvez, ouvir as suas orações. De alguma forma esse homem dizia: não, mas eu vou fazer tudo certinho, eu vou ser piedoso, eu vou andar segundo as boas regras e eu vou fazer segundo os bons costumes, eu vou ser um homem íntegro.
E todas essas coisas faziam com que esse conhecimento da parte de Deus fosse por causa das coisas que ele fazia. A piedade era fruto do seu esforço, a esmola do seu sacrifício e as coisas que ele doava e que ele ofertava, a oração da sua diligência. Então, segundo os atributos da sua carne, as coisas que como homem ele podia fazer para Deus, ele se move para Deus. Diga assim comigo, o nome disso no nosso contexto é morte. É quando você pega aquilo que a sua carne tem como força e como existência, e você entrega para Deus, de uma forma muito disciplinada, muito convicta. Porque a Bíblia diz que aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que a entregar, que a consagrar a Deus, esse vai achar a vida Zoe. Ele está falando de que aquele que entregar a vida psique, a vida dos pensamentos, das emoções, que colocar os seus pensamentos e as suas emoções em Deus, vai achar uma vida chamada Zoe. A vida que tem a essência e os atributos de Deus. Então, você precisa primeiro entregar isso, porque você precisa conhecer a verdade, para que ela lhe liberte. A nossa etapa como homem é realmente entrar segundo a carne, nos esforçando, dando tempo, suando, sendo diligente, buscando a oração. Você não vem me dizer, não, pastor, eu já me acordo tomado pelo Espírito e eu começo a orar, e não é assim. Você se acorda com preguiça, querendo ficar na cama mais um tempinho. Aí você se lembra do texto da Bíblia que diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Aí você faz, não, antes que eu tenha que ter uma conversa com as formigas e o povo dizer que eu estou doido, deixa eu me levantar logo. Quando você começa a orar, você começa a se lembrar de 300 coisas que você precisa fazer. E você rapidamente perde o foco disso, se você não perseverar em oração. Mas não era assim Cornélio. Ele era constante, diga comigo, constante, nas suas orações. Ele era contínuo. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, o anjo que se aproximou e disse, Cornélio. Esse, fixando nele os olhos, agora diga comigo, possuído de temor, perguntou, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Envia agora mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem sobrenome de Pedro. E ele vai dizer onde é que Simão e Pedro estão. Mas deixa eu lhe dizer algo acerca disso. Olha que coisa linda que a palavra fala. As orações, as esmolas, tudo isso diante de Deus. Quando o homem entrega o seu psique, a sua vida, seu raciocínio, sua inteligência, quando ele submete tudo isso a Deus, isso estabelece uma memória diante de Deus. Sabe, quando nós temos um computador e queremos que as coisas aconteçam mais rápido e mais velozmente diante dele, uma das coisas que nós fazemos é aumentar a memória. Você pode aumentar a memória para aumentar a capacidade de armazenamento, mas existem memórias que são feitas especificamente para processamento de coisas. E quando eu vejo esse texto, eu vejo exatamente assim. É como se viesse um... Sabe quando a gente fala que o carro está chipado, né? Então ele tinha uma potência. Existem carros que eu não sei se você sabe, eles são feitos com um motor com uma potência mais elevada. E se você quiser que usufruir de toda aquela potência, você precisa pagar mais. É o mesmo motor do carro com 300 cavalos e do carro com 250. Só que o de 350 é vendido por X e o outro por X mais Y. Quando você pega e diz, eu quero um motor maior, eu quero a potência maior, eles não põem outro motor no carro em algumas situações. Eles simplesmente vão lá na memória e diz, está liberado, pode usar tudo.
Quando nós nos colocamos diante de Deus dessa forma, alguma coisa na nossa memória acontece, para que tudo seja liberado, para que aquilo que já estava tenha liberdade de ser usufruído e utilizado por você. Aquilo que está no propósito original da parte de Deus possa começar a ser verdadeiramente efetivo em mim e você. Não é que você não tinha condições de andar naquela potência, mas alguém tinha ido lá, o pecado e o aguilhão do pecado, a morte. Tinha entrado na sua estrutura de inteligência e tinha submetido você, não por vontade própria, mas por vontade do nojento que ele sujeitou, a andar naquela vida pequena, fria, cheia das limitações da nossa mente, do nosso psique, envolvidos pelas nossas emoções de uma forma tão tola, que se elas não estivessem falando favorável, às vezes a gente ficava dias e dias na cama chorando, e esquecendo que há uma vida para viver e uma liberdade a ser desfrutada pelo Espírito. Mas isso não é porque você não é bom, ou porque você não é inteligente. Não. A inteligência, a bondade, tudo está aí disponível para você. É porque você precisa fazer algo diante de Deus, que vai abrir uma memória nos céus ao seu favor. E a grande pergunta que eu faço para você hoje é: quais são as orações e os sacrifícios que Deus está requerendo da sua vida para chipar você por dentro? Para abrir os acessos às memórias que estão disponíveis para você. Podemos continuar? Aí Deus começa, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a preparar o vaso e o canal. Porque Pedro era preconceituoso. Mesmo Pedro já tendo recebido o Espírito Santo, mesmo Pedro já sendo igreja, ele estava querendo fazer a igreja só com os judeus. Deus desce um lençolzinho lá com 4 pontas, faz ele quebrar essa história. E além do mais, quando ele está estarrecido com isso, não deixou nem muito tempo passar para não acontecer o que Rafaela passou, para ele deixar de ser perseverante. Quando ele acaba de ter a visão que ele está estremecido por dentro por causa da revelação que estava vindo para ele, ele dizendo: meu Deus do céu, e agora? Eu não posso mais, aquilo que Deus santificar, eu não posso dizer que é profano. E quando ele começa a pensar nas repercussões disso, quando ele começa a entender, antes que ele voltasse para o pensamento judaico, antes que ele voltasse para aquela mente pequena que ia trazer limitações para ele, porque provavelmente se Pedro continuasse só e Deus não mostrasse Cornélio para ele e os seus amigos e a sua família, ele ia dar algum jeito de voltar para o pensamento judaizante e colocar aquilo debaixo do espírito de escravidão do mesmo jeito. Aí ele ainda embebecido, ele ainda dentro desse contexto, tomado por Deus pela visão celestial, toque, 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 bate-se a porta. E Deus diz: desça, tem 2 pessoas lá embaixo esperando, vá com eles e deixe de pensar. E confie neles e vá e faça segundo eles estão pedindo, porque eles estão sobre o meu comando. Saia da sua caixinha pequena. E aí por isso que a Bíblia diz que nós começamos a conhecer segundo a carne. Mas quando nós nos rendemos a isso, Ele nos coloca dentro de um conhecimento espiritual. Os paradigmas da minha e da sua vida começam a cair por terra. Eu tenho orado por um grupo de jovens doidos nessa igreja, que possa estar toda semana lá na Praça do Pôr do Sol, enquanto as pessoas estão fumando maconha. Tem uns 3 ou 4 prostíbulos perto da minha casa. Eu tenho orado a Deus para a gente arrancar algumas prostitutas de lá de dentro. E vai ser difícil elas virem aqui na igreja. Talvez a gente vai ter que ir lá. A grande pergunta é se seu psique vai deixar. Mas se você tiver tomado, meu amigo, quando você se vê, já está dentro. Sabendo exatamente o que tem que ser feito. Aí preste atenção, que coisa linda. Aí Deus abre os olhos de Pedro e diz: olhe, estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te e desce com eles, nada
duvidando, porque eu os enviei. Deus sabia que se não dissesse isso para Pedro, Pedro não ia fazer nada não. Se brincasse, nem ia. E eles dizem assim, aí Pedro faz, vocês vieram fazer o que aqui? Aí eles dizem, o centurião Cornélio, homem reto e temente de Deus, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a chamar-te para a sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, assim, Jesus ajuda Pedro em tudo. Ainda deixa o cara botar entre parênteses assim, para não confrontar tanto a mente dele, antes que ele visse e fosse realmente tomado pelo Espírito. Porque você vai ver que o Espírito Santo chega uma hora que ele toma a ação do negócio. Mas até aí Pedro não estava tão preparado. Ele ainda estava conhecendo a verdade, segundo a sua carne mesmo. E aí, para não ficar tão difícil, ele diz assim, mas ele é respeitado no meio da nação judaica. Não se sinta tão ofendido porque a gente está aqui lhe chamando, não. Porque ele é um homem de respeito no meio de vocês. E aí, começa esse grande trabalhar. E aí Pedro vai com eles, conversam com eles. E aí ele chega diante de Cornélio, e aí Cornélio faz, olha, eu estava lá na hora nona. E aí Deus falou comigo acerca dessas coisas, que eu precisava chamar você. E aí, Pedro começa a pregar Jesus Cristo, porque diga assim, um conhecimento de Cristo é que vai fazer com que as coisas sejam tomadas por Deus. Se você não colocar Cristo à frente do que você faz, não espere um grande mover do Espírito. Não espere sair dos limites da sua mente para ser tomado por Deus. A porta é Jesus Cristo. O caminho é Ele. E aí ele começa a dizer assim, como Deus ungiu, versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia. Depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de que tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que conhecemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então ele está dizendo, algo foi conhecido pelas pessoas que tiveram comunhão com Cristo, que decidiram, que se relacionaram com ele depois que ele ressurgiu dos mortos. E quando algo foi conhecido, algo foi confiado. E ele diz assim, e nos mandou pregar ao povo e testificar, que ele é quem foi constituído por Deus, juízes vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho por meio de seu nome. Todo aquele que nele crê, recebe a remissão de pecados. Pedro começa agora a explicar que ele estava operando segundo o Espírito da ressurreição dos mortos, que foi permitido a ele conhecer pela comunhão que ele teve com Jesus, o Jesus ressuscitado. E aí ele diz assim, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Diga assim comigo, o Espírito caiu. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Meu amado, você precisa entender. Lá atrás a Bíblia fala de um homem possuído de temor. Isaías capítulo 11, no versículo 1 para frente, vai estar falando sobre o rebento de Jessé, sobre ele, o Espírito de Deus, o Espírito de conhecimento, o Espírito de força, o Espírito de moderação e o Espírito de temor. De alguma forma, o temor de Cornélio, as suas ações,
começaram a fazer dele possuído por Deus. Nesse momento, os anjos começam a ministrar a ele. Quando os anjos começam a ministrar, começam a dar direções, ele começa a seguir. Deus começa um grande desencadear, inclusive quebrando paradigmas na igreja daquele tempo, para poder alcançar aquelas pessoas. Quais são os paradigmas que a nossa igreja precisa quebrar para alcançar aquilo que Deus nos chamou para fazer? Quais os preconceitos precisam cair da sua mente? Eu peço em nome de Jesus que você se livre de todos eles. E que você esteja o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Mas preste atenção um pouco mais nisso. Eles não tinham aliança. Pedro não iria fazer aquilo. Talvez Pedro ia terminar o discurso e dizer: muito bem, agora vocês já sabem de toda a história. Os judeus aqui que quiserem vir comigo, venham. Mas existem horas que, para que as coisas aconteçam na nossa vida e sobre a terra, o Espírito Santo precisa tomar o lugar. E se você estiver verdadeiramente conosco na visão que nós estamos querendo para a nossa igreja, você vai permitir que Ele tome a sua vida. Você vai entregar o seu pensamento cativo à obediência a Ele. Você vai pensar naquilo que é a virtude, deixar de pensar nas divisões e nas coisas que atrapalham o nosso dia a dia. Você vai estar obediente a isso, para que um ambiente propício para que Deus tome a vida das pessoas que entram nesse lugar aconteça, mesmo que elas não tenham aliança com Deus. Você precisa entender que a Bíblia não fala que Pedro tinha feito nem apelo. Você não vê Pedro dizendo assim: você quiser receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante suas mãos. Simplesmente o Espírito Santo toma o ambiente e o lugar. E cai sobre aquelas pessoas um peso de glória, que muda a atitude delas. E elas começam a falar em línguas que elas nunca falaram, e a se mover no Espírito como elas nunca se moveram. Elas simplesmente são tomadas. E aí depois disso Pedro diz: porventura eu posso recusar a água do batismo de João para esses que também receberam como a gente o Espírito Santo? E Pedro diz: batiza em nome de Jesus Cristo. E eles pedem para que ele fique mais alguns dias com ele, e ele permanece. Eu preciso lhe dizer algo nessa manhã. E eu preciso me dizer algo nessa manhã. Eu profeticamente declaro sobre essa casa, sobre a minha vida e sobre a sua, que Deus vai usar as coisas que não são para confundir as que são, as loucas para confundir a sábia. Toda expectativa que eu tenho e você tem acerca da nossa igreja e dos nossos cultos serão superadas pelo poder dele. Eu declaro e anseio ser tomado pelo Espírito Santo. Eu declaro um mover por pessoas que vão receber Jesus aqui, mesmo antes do apelo ser feito. Aquele que nós temos como incircunciso, como descrente, vai se levantar e se mover nos dons e na operação do poder de Deus nessa casa, para que nós saibamos que Deus é Deus e Ele é quem opera tudo em todos. Eu creio e eu chamo a existência para essa casa uma rendição tão plena da minha e da sua vida para com Deus, onde nós vamos verdadeiramente dizer: até aqui nos ajudou ao Senhor, a sua mão e a sua destra nos sustenta, sem Ele nós nada podíamos fazer, mas veja o que Deus fez. Me dê o papel para eu ler para aquele texto que eu lhe dei. João capítulo 9, versículo 30. Um homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, de onde vem.
Contudo, Ele me abriu os olhos. Eu sou grato a Deus por todas as vezes que eu pude impor as mãos em pessoas e elas foram curadas. Mas eu anelo dias onde eu não vou saber como essas coisas acontecerem. Mas elas vão acontecer. Não me importa como, mas eu quero ser livre. Eu quero me mover na glória e para a glória dele. Não importa o quanto eu tenho que render o meu pensamento cativo, o quanto eu tenho que deixar as coisas da minha mente que querem me atrapalhar para trás. Não importa qual o preço. Eu não quero saber como, mas eu não quero estar de fora disso.